uma crônica, né? O Rubem Alves, grande conhecido educador, filósofo, e que ele tem uma crônica dele que ficou famosa, que ele fala do homem o professor que dava aula debaixo da árvore. Então, o professor começou a dar aula debaixo da árvore. E aí os alunos começaram a adorar, imagina, um verão, lá, né, numa primavera, dar uma aula debaixo da árvore. Seria fundamental nas universidades, mas e nas escolas básicas? O professor começou a dar aula. E aí os alunos começaram a aderir, a gostar, começaram a pressionar, não só aquele professor, mas os outros também, para dar aula debaixo da árvore. E criou todo um desconforto. E aí os outros professores foram para a direção e disseram: mas que barbaridade, dar aula debaixo da árvore, isso é um absurdo, ninguém está aqui numa escola para dar aula debaixo da árvore, tem que pressionar esse indivíduo para ele abandonar esse tipo de prática. E aí veio os pais e disseram: eu não coloco meu filho na escola para ter aula debaixo de árvore, eu coloco para ter aula na sala de aula, todos os laboratórios, blá. E obviamente que a direção, pressionada por todos os lados, acabou restringindo essa possibilidade. O professor, obviamente, ficou desestimulado, viu que ser inovador é um problema e abandonou a escola e depois o magistério. Isso é do Rubem Alves, não é minha, nem sou tão brilhante a ponto de falar isso. Mas é a melhor maneira de dizer que a inovação não é bem-vinda. Então, quando o extensionista é inovador, ele é mal visto pelos colegas, é mais visto pela instituição. Quando um professor universitário inova, ele é expurgado da universidade. Por quê? Porque a gente incomoda demais. E as práticas começam a chamar atenção, começam a ser produzidas. Então, a gente tem que entender que a inovação ela não é bem-vinda. E quando a gente cobra dos outros serem inovadores, nós temos que entender que esses outros, muitas vezes, não podem inovar. Não podem não porque não querem, mas porque não conseguem, que é bem diferente. Uma coisa é eu não querer inovar, não querer mudar, não querer compreender. Outra coisa é eu não poder fazer. E isso é um debate que os extensionistas não precisam nem fazer, porque eles sabem disso. Os professores também sabem. Os professores de educação básica, a gente reclama muito deles. Mas a gente nunca percebe que o contexto que eles estão não é um contexto que favorece a inovação. Muito pelo contrário, é um contexto que impede a inovação. E o professor inovador é mal visto pelos colegas, porque vai dar mais trabalho, porque vai despertar nos alunos novas práticas. Ele é um sujeito desagregador, é um sujeito que incomoda. Então, esse é um dos motivos, talvez, que a gente não veja a mudança na extensão que a gente gostaria de ver. Porque a mudança é muito mais difícil do que a continuidade. Porque quando a gente continua, quando a gente mantém a tradição, a gente tem mais segurança e não vai enfrentar tantas oposições. Quando a gente muda, a gente enfrenta muita oposição. Então, a continuidade, como diz o sociólogo José Soares Martins, ele sempre dizia: a continuidade é muito mais, a permanência é muito mais comum do que a mudança. Então, a gente quer ver mudança, a gente quer enxergar mudança em tudo que é lugar, mas a mudança ela é rara, porque as condições para ela acontecer nem sempre estão dadas.